Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. É um prazer enorme ter você aqui comigo hoje. Prepare-se, porque a história de hoje vai mexer com seu coração de um jeito que você não espera. Imagine só, uma jovem aceita trabalhar em uma mansão isolada à beira-mar, cuidando da casa de um milionário que decidiu se afastar de tudo e de todos. O que era para ser apenas um emprego se transforma em algo muito maior quando o isolamento revela sentimentos que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. Mas nem tudo é perfeito. E quando o mundo lá fora descobre esse amor, as coisas tomam um rumo que vai te deixar sem fôlego. E tem algo mais que acontece, algo que muda tudo para sempre. Mas isso você só vai descobrir se ficar aqui comigo até o final. Antes de começarmos, quero agradecer de coração por você estar aqui, acompanhando mais uma história. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vem por aí. E clica no sininho para receber as notificações. Agora me conta aqui nos comentários, o que você está fazendo enquanto escuta essa história? Está relaxando depois de um dia cheio? Preparando algo para comer? Fazendo alguma atividade? Comenta aí, adoro saber como vocês estão. Então vamos lá. Nossa história começa agora. A brisa do mar entrava pelas janelas abertas da pousada, trazendo aquele cheiro de sal que Júlia Mendes conhecia tão bem. Eram quase 6 da tarde, e ela estava terminando de arrumar o último quarto do corredor, dobrando as toalhas com o capricho de sempre. Cada detalhe importava para ela, não porque alguém estava vigiando, mas porque era assim que ela era, dedicada em tudo o que fazia. Aos 24 anos, Júlia trabalhava na pousada Recanto do Mar há quase 3 anos, e embora gostasse do movimento, das pessoas que conhecia, daquele ritmo tranquilo da vida no litoral, ela sabia que queria mais. Não era ambição desmedida, era apenas o desejo natural de crescer, de construir algo que fosse verdadeiramente dela, de ter a segurança que sempre faltou na sua vida. Ela terminava de colocar as almofadas no lugar quando ouviu passos no corredor. Era Dona Cláudia, a proprietária da pousada, uma mulher de seus 60 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque e um jeito maternal que fazia todos se sentirem em casa. Dona Cláudia parou na porta do quarto e observou Júlia com aquele olhar que ela já conhecia bem. Era o olhar de quem tinha algo importante para dizer. A moça ergueu os olhos e sorriu, ajeitando uma mecha de cabelo castanho que tinha escapado do rabo de cavalo. Júlia, querida, quando terminar aí, preciso conversar com você. É sobre uma oportunidade que apareceu, disse Dona Cláudia, com um tom que misturava seriedade e empolgação. Júlia sentiu uma pontada de curiosidade, mas apenas acenou com a cabeça e respondeu que estava quase terminando. Ela checou o banheiro mais uma vez, certificou-se de que tudo estava perfeito, e então seguiu até a recepção, onde Dona Cláudia já a esperava sentada atrás do balcão de madeira, mexendo em alguns papéis. O sol da tarde entrava pelas janelas grandes, pintando tudo com aquela luz dourada que deixava o ambiente ainda mais acolhedor. Júlia se aproximou e se apoiou no balcão, esperando que a mulher começasse a falar. E havia algo no ar que ela não conseguia decifrar, uma mistura de nervosismo e expectativa. «Senta aqui, filha», pediu Dona Cláudia, indicando a cadeira ao lado. Júlia obedeceu, e a proprietária da pousada juntou as mãos sobre a mesa, como se estivesse organizando os pensamentos antes de começar. «Olha, você sabe que eu sempre te admirei, né? Você é responsável, dedicada, tem um jeito com as pessoas que é raro de encontrar. E foi justamente por isso que pensei em você quando recebi um telefonema hoje de manhã». Júlia franziu a testa, tentando entender aonde aquilo ia dar, mas preferiu ficar quieta e deixar Dona Cláudia continuar. A mulher respirou fundo e prosseguiu. «Um cliente que já se hospedou aqui algumas vezes, um homem de muitos recursos, está procurando alguém para cuidar da casa de praia dele. Não é um emprego comum, Júlia. A casa fica bem isolada, uns 40 minutos daqui, numa região mais afastada. Ele quer alguém de confiança para manter tudo em ordem, preparar as refeições, essas coisas. E o melhor de tudo, a remuneração é muito boa, bem acima do que você ganha aqui». O coração de Júlia deu um pulo no peito, mas ela se manteve calma,
processando cada palavra que ouvia. Ela perguntou, tentando não demonstrar muita ansiedade: "E por que a senhora pensou em mim?" Dona Cláudia sorriu, daquele jeito carinhoso que sempre tinha, e respondeu sem hesitar: "Porque sei que você tem sonhos, Júlia. Você sempre comentou que queria juntar dinheiro para ter algo seu, e essa pode ser a chance. Além disso, conheço você. Sei que é séria, honesta, e esse homem precisa de alguém assim. Ele não quer alguém que fique bisbilhotando a vida dele. Quer apenas alguém que faça o trabalho e respeite o espaço dele." Júlia mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando estava pensando sério em alguma coisa. A proposta era tentadora, realmente era. Ela vinha economizando cada centavo que sobrava do salário, mas o progresso era lento, e uma oportunidade como aquela poderia mudar tudo. Mas ao mesmo tempo, havia um frio na barriga. Aquela sensação de estar prestes a dar um passo para o desconhecido. Ela não conhecia esse homem. Não sabia nada sobre ele, além do que Dona Cláudia estava contando. E casa isolada? Isso significava ficar longe de tudo. Longe da rotina que ela conhecia, das poucas amigas que tinha. Ele mora lá sozinho? Júlia quis saber, e Dona Cláudia balançou a cabeça. Pelo que entendi, ele vai passar uma temporada lá, uns meses talvez. Acho que está precisando de um tempo longe da cidade grande. Sabe como é? A vida lá pode ser muito agitada para quem tem muito dinheiro e muitos compromissos. Ele quer paz, tranquilidade, e precisa de alguém para cuidar das coisas práticas enquanto ele fica por lá. Júlia assentiu devagar, absorvendo tudo. Havia algo que a intrigava nessa história, algo que não conseguia nomear, mas ao mesmo tempo, a parte racional dela dizia que era uma chance que talvez não aparecesse de novo tão cedo. Ela sempre foi cuidadosa com suas escolhas. Nunca foi de agir por impulso, mas também não era de deixar o medo a paralisar. "Quando seria a entrevista?" perguntou, e ao fazer essa pergunta, sabia que já tinha meio que decidido. Dona Cláudia sorriu ainda mais, como se soubesse que Júlia ia topar, e respondeu: "Amanhã à tarde, se você quiser. Ele vai estar na casa e eu já passei seu contato para ele. Ele deve te ligar ainda hoje para confirmar o horário." O resto da tarde passou num borrão para Júlia. Ela terminou seu expediente no piloto automático, a cabeça longe dali, já imaginando como seria aquela casa, aquele homem, aquela nova fase que talvez estivesse prestes a começar. Quando finalmente saiu da pousada e foi para o pequeno apartamento que dividia com uma amiga, ela ainda estava inquieta. Tomou um banho demorado, tentando relaxar sob a água morna, mas os pensamentos não paravam. Será que estava fazendo a escolha certa? Será que não era arriscado demais ir trabalhar para um desconhecido, numa casa isolada? Mas então ela se lembrou dos seus sonhos, de como queria ter independência de verdade, de como queria construir algo sólido na vida. E essa oportunidade, por mais incerta que parecesse, era um degrau que ela podia subir. Quando o telefone tocou, já passava das 8 da noite. Era um número desconhecido, e Júlia atendeu com o coração acelerado. A voz do outro lado era grave, controlada, educada. "Boa noite, é a Júlia? Meu nome é Rafael Almeida. Dona Cláudia me passou seu contato. Podemos marcar uma conversa amanhã à tarde?" Ela respondeu que sim, e ele deu o endereço, explicou como chegar e confirmou que a esperava às 3 da tarde. A ligação foi breve, direta, mas deixou Júlia com uma sensação estranha, uma mistura de nervosismo e curiosidade que ela não conseguia explicar. Naquela noite, ela mal conseguiu dormir. Júlia acordou cedo naquela manhã, mesmo sabendo que a entrevista só seria à tarde. O nervosismo não deixou que ela dormisse direito, e às 6 da manhã já estava de pé, preparando um café enquanto tentava organizar os pensamentos. Ela escolheu uma roupa simples, mas apresentável. Uma calça jeans e uma blusa clara, nada muito formal, mas que passasse uma imagem de seriedade e profissionalismo. A manhã arrastou-se de um jeito torturante. Cada minuto parecia durar uma eternidade. E ela tentou se distrair, limpando o apartamento, organizando coisas que já estavam organizadas, qualquer coisa para fazer o tempo passar mais rápido. Quando finalmente o relógio marcou 2 da tarde, ela pegou a bolsa, conferiu o endereço que tinha anotado no celular
e saiu. O trajeto até a casa de praia levou exatamente 42 minutos. E a cada quilômetro que avançava, a paisagem ia ficando mais isolada, menos urbana, até que restavam apenas a estrada estreita cercada por vegetação densa de um lado e o mar ao longe do outro. Quando ela virou na entrada indicada pelo aplicativo de mapas, seus olhos se arregalaram. Um portão alto de ferro trabalhado se erguia à frente, e através das grades era possível ver um caminho de pedras que subia suavemente em direção a uma construção que mais parecia ter saído de uma revista de arquitetura. Júlia estacionou o carro simples que tinha conseguido comprar com muito sacrifício, desceu e apertou o interfone ao lado do portão. Alguns segundos depois, uma voz grave respondeu. Era a mesma voz do telefone. "Júlia!" ela confirmou, e o portão começou a se abrir devagar, com um som mecânico suave. Ela voltou ao carro, dirigiu pelo caminho de pedras, e quanto mais se aproximava da casa, mais impressionada ficava. A mansão era moderna, toda em linhas retas e amplas janelas de vidro que refletiam a luz do sol da tarde. As paredes eram brancas, contrastando com detalhes em madeira escura, e a construção parecia abraçar a paisagem em volta, como se tivesse sido projetada para fazer parte daquele cenário de tirar o fôlego. Do lado direito, havia um jardim impecavelmente cuidado, com plantas tropicais, e um caminho que levava direto até a areia da praia. Júlia estacionou na área indicada, uma espécie de garagem aberta com cobertura de madeira, e desceu do carro com as pernas um pouco trêmulas. Ela caminhou até a porta principal, uma estrutura imponente de madeira maciça, com detalhes em vidro fosco, e antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu. Do outro lado, estava ele, Rafael Almeida. Júlia tinha imaginado várias versões de como ele seria, mas a realidade a pegou desprevenida. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos, postura ereta, que denunciava alguém acostumado a comandar. Os cabelos eram castanhos escuros, meio desalinhados, como se ele tivesse passado a mão neles várias vezes ao longo do dia, e o rosto era marcado por uma barba bem feita que contornava uma mandíbula forte. Mas o que mais chamou a atenção de Júlia foram os olhos dele, castanhos claros, quase mel sob a luz do sol, mas carregando uma tristeza que ele tentava esconder atrás de uma expressão neutra. Ele vestia roupas casuais, uma camisa de linho bege com as mangas dobradas até os cotovelos e uma calça de tecido leve em tom escuro, e havia algo nele que transmitia poder, mesmo quando ele estava claramente tentando parecer descontraído. "Boa tarde", disse ele, e sua voz era exatamente como Júlia lembrava do telefone, grave e controlada. Mas havia também uma leve formalidade que criava uma distância imediata. Ela respondeu o cumprimento, tentando não parecer tão nervosa quanto estava, e ele deu um passo para o lado, fazendo um gesto para que ela entrasse. "Por favor, entre." Júlia passou pela porta e foi como entrar em outro mundo. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. O piso era de madeira clara que refletia a luz natural que entrava pelas enormes janelas, e a decoração era minimalista, mas sofisticada, com móveis modernos em tons neutros, obras de arte nas paredes que Júlia não fazia ideia se eram valiosas ou não, e uma sensação de amplitude que dava na impressão de que o espaço era infinito. À esquerda, uma escada de design arrojado subia para o segundo andar, e à frente ela podia ver uma sala de estar integrada com a cozinha, e além, através de portas de vidro de correr, um deck de madeira que dava direto para a praia. Rafael fechou a porta atrás dela e indicou a sala. "Vamos conversar ali", disse ele. E Júlia o seguiu, tentando não se sentir pequena naquele ambiente que era tão diferente de tudo que conhecia. Eles se sentaram em poltronas confortáveis que ficavam de frente para as janelas, com vista para o mar, e por um momento houve apenas silêncio enquanto Rafael parecia escolher as palavras certas para começar. Ele cruzou as mãos sobre o colo, inclinou-se levemente para frente e começou a falar, sua voz mantendo aquela formalidade que deixava claro que ele estava acostumado a reuniões de negócios. "Dona Cláudia me falou muito bem de você, Júlia.
Ela disse que você é uma pessoa de confiança, dedicada. E é exatamente esse tipo de pessoa que estou procurando. Júlia assentiu, sem saber ainda se deveria dizer alguma coisa ou apenas ouvir. E ele continuou. Eu vou ficar aqui por alguns meses, talvez mais. Depende de como as coisas vão se desenrolar. Preciso de alguém para manter a casa em ordem, preparar as refeições, cuidar da limpeza, mas principalmente preciso de alguém que respeite meu espaço e minha privacidade. Não estou procurando companhia ou conversas longas. Estou aqui justamente para ter paz e ficar longe do caos da cidade. Havia uma dureza nas palavras dele que não era exatamente hostil, mas deixava claro que ele estava construindo muros ao redor de si mesmo. E Júlia captou isso de imediato. Ela respirou fundo, juntou coragem e decidiu que se ia aceitar aquele trabalho, precisava ser honesta desde o início. Eu entendo perfeitamente, Sr. Almeida. Sei respeitar limites, e não sou de ficar me intrometendo na vida dos outros. Mas também quero deixar claro que aceito essa oportunidade porque quero progredir na minha vida, juntar dinheiro para investir no meu futuro. Não estou aqui por desespero. Estou aqui porque vejo uma chance de crescer. As palavras saíram com mais firmeza do que ela esperava, e ela viu algo mudar no rosto dele, uma leve surpresa que ele não conseguiu esconder completamente. Rafael a encarou por alguns segundos, como se estivesse reavaliando a pessoa à sua frente, e então um leve sorriso tocou o canto de seus lábios, quase imperceptível. Eu gosto de honestidade, disse ele, e pela primeira vez desde que a conversa começou, o tom dele suavizou um pouco. Muitas pessoas diriam o que acham que eu quero ouvir, mas você foi direta. Isso é raro. Ele se recostou na poltrona, parecendo um pouco mais relaxado, e começou a explicar os detalhes práticos do trabalho. Rafael descreveu a rotina que esperava, as tarefas que precisavam ser feitas, os horários que preferia para as refeições e deixou claro que ela teria seu próprio quarto em uma ala separada da casa, com banheiro privativo e total liberdade nos horários de folga. A remuneração que ele mencionou fez o coração de Júlia dar um salto. Era realmente muito mais do que ela ganhava na pousada. E ele ainda ofereceu moradia e alimentação incluídas, o que significava que ela poderia economizar quase tudo o que ganhasse. Ele perguntou se ela tinha dúvidas, e Júlia fez algumas perguntas práticas sobre os dias de folga, sobre quanto tempo ele pretendia ficar, sobre o que aconteceria se algum dos dois não se adaptasse ao arranjo. Rafael respondeu tudo com paciência, e ao final da conversa, ele se levantou e estendeu a mão. Se você aceitar, pode começar na próxima segunda-feira. Isso te dá alguns dias para se organizar e trazer suas coisas. Júlia apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto, e respondeu sem hesitar. Eu aceito. Houve um brilho diferente nos olhos dele por uma fração de segundo, algo que ela não soube interpretar, mas que desapareceu tão rápido quanto surgiu. Ele a acompanhou até a porta, e quando ela estava prestes a sair, ele disse, quase como um pensamento em voz alta, acho que isso vai funcionar bem. Júlia apenas sorriu e se despediu, mas enquanto dirigia de volta, não conseguia parar de pensar naquele homem enigmático e na nova vida que estava prestes a começar. A segunda-feira chegou mais rápido do que Júlia esperava. Ela tinha passado o fim de semana, organizando suas coisas, fazendo malas com o essencial e se despedindo temporariamente da amiga com quem dividia o apartamento. Quando estacionou o carro na frente da mansão pela segunda vez, agora com suas bolsas no banco de trás, sentiu um frio na barriga diferente. Não era mais apenas nervosismo de entrevista, era a sensação real de que sua vida estava mudando naquele exato momento. Rafael a recebeu com a mesma cordialidade formal da primeira vez, ajudou a carregar as malas até o quarto que seria dela e mostrou rapidamente onde ficava cada coisa na casa. O quarto era espaçoso, decorado em tons claros e suaves, com uma cama confortável, um guarda-roupa embutido e uma janela ampla que dava para o jardim lateral. O banheiro privativo era moderno e completo, e havia até uma pequena varanda com 2 cadeiras onde ela podia sentar e apreciar a vista. Era muito mais do que ela tinha imaginado, e por um momento, Júlia ficou ali parada, absorvendo tudo, tentando acreditar que aquilo era real.
Depois de se instalar, ela desceu para a cozinha, onde Rafael já estava esperando. Ele explicou onde ficavam os mantimentos, mostrou como funcionavam os eletrodomésticos, todos modernos e de marcas que ela mal conhecia, e entregou uma lista com suas preferências alimentares e horários aproximados das refeições. Havia algo mecânico naquele processo, como se ele estivesse apenas cumprindo um protocolo, e Júlia percebeu que ele evitava contato visual prolongado, mantinha sempre uma distância física segura e falava apenas o necessário. Quando terminou de explicar tudo, ele disse que ia passar o resto do dia no escritório que ficava no segundo andar, e que, se ela precisasse de alguma coisa, era só chamá-lo pelo interfone interno da casa. Então ele subiu as escadas e desapareceu, deixando Júlia sozinha naquele espaço imenso e silencioso. Ela respirou fundo, olhou ao redor e decidiu que a melhor forma de lidar com a situação era mergulhar no trabalho. Começou explorando cada cômodo, familiarizando-se com a disposição dos móveis, com os produtos de limpeza, com a organização da despensa, e quando o relógio marcou 6 da tarde, ela já tinha preparado o jantar conforme as instruções que recebeu. A rotina dos primeiros dias foi exatamente como Rafael tinha descrito. Ele mantinha uma distância quase intransponível. Todas as manhãs, Júlia acordava cedo, preparava o café e deixava tudo arrumado na mesa da cozinha antes das 7, horário que ele tinha dito preferir. Ele descia, servia-se em silêncio, comia rapidamente sem olhar para ela e voltava para o escritório ou saía para caminhar sozinho na praia. Quando ela preparava o almoço, ele descia novamente, comia, agradecia com um aceno de cabeça e desaparecia. O jantar seguia o mesmo padrão. No início, Júlia tentou puxar conversa algumas vezes, comentários simples sobre o clima, sobre a comida, sobre alguma coisa que tinha visto no jardim, mas as respostas dele eram sempre curtas, monossilábicas, educadas mas distantes. Ela logo entendeu que ele realmente não queria interação, e embora isso não a ofendesse, despertou nela uma curiosidade crescente. O que tinha acontecido na vida daquele homem para que ele se fechasse tanto? Por que alguém com tudo aquilo escolhia viver isolado, sem aproveitar a companhia de ninguém? Ela observava os sinais que ele deixava sem perceber, a forma como ele olhava para o mar por horas a fio, como se estivesse procurando respostas nas ondas, a maneira como seus ombros pareciam carregar um peso invisível, as olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Uma semana se passou nesse ritmo, e Júlia já conhecia a casa como a palma da mão. Já tinha estabelecido sua própria rotina e já tinha se acostumado com o silêncio que preenchia os dias. Mas então, numa tarde de quinta-feira, ela estava na sala organizando alguns livros que ficavam numa estante enorme, quando um deles chamou sua atenção. Era um exemplar antigo de um romance que ela adorava, uma história sobre segundas chances e recomeços, e ela não resistiu, pegou o livro nas mãos e folheou as páginas amareladas pelo tempo. Havia anotações nas margens, pequenos comentários escritos à mão, e ela percebeu que aquele livro tinha sido muito lido, muito amado por alguém. Sem pensar muito, ela deixou o livro sobre a mesinha de centro da sala, aberto numa página específica, onde havia um trecho sublinhado que falava sobre como as pessoas constroem muros para se proteger, mas acabam se aprisionando. Ela não sabia se Rafael ia reparar, mas algo nela quis plantar aquela semente, quis deixar um recado silencioso de que ela entendia, de alguma forma, o que ele talvez estivesse sentindo. Naquela noite, quando desceu para jantar, Rafael estava diferente. Ele entrou na sala antes de ir para a cozinha, e ela o viu parado ao lado da mesinha, olhando para o livro aberto. Ele ficou ali por alguns segundos, passou os dedos sobre a página e então levantou os olhos e encontrou o olhar de Júlia, que estava na cozinha observando a cena. Pela primeira vez ele não desviou o olhar imediatamente. Havia algo diferente naqueles olhos castanhos. Uma mistura de surpresa e reconhecimento, como se ele tivesse acabado de perceber que ela não era apenas mais uma funcionária, mas alguém que talvez pudesse entender coisas que ele não dizia em voz alta. Rafael pegou o livro, caminhou até a cozinha e colocou-o sobre o balcão, ao lado de onde Júlia estava preparando a salada. "Você leu esse livro?" perguntou ele,
e sua voz tinha um tom diferente, menos formal, quase curioso. Júlia parou o que estava fazendo, limpou as mãos no pano de prato e respondeu com sinceridade. Li, sim, algumas vezes. É um dos meus favoritos. Rafael assentiu devagar, como se estivesse processando aquela informação, e então disse algo que ela não esperava. Eu também. Ganhei esse exemplar há muitos anos de alguém que já não faz parte da minha vida. Mas a história sempre me lembrou de que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Havia uma vulnerabilidade naquelas palavras que contrastava completamente com a imagem que ele tinha construído nos dias anteriores, e Júlia sentiu que uma pequena fresta tinha se aberto naquele muro gigante que ele ergueu ao redor de si mesmo. Ela não quis forçar nada, então apenas sorriu e disse: É verdade. Acho que todos nós merecemos uma segunda chance, não importa o que tenha acontecido antes. O jantar daquela noite foi diferente. Rafael não comeu em silêncio e saiu correndo. Ele ficou sentado à mesa por mais tempo, e eles trocaram algumas palavras sobre literatura, sobre livros que tinham marcado suas vidas, sobre autores que admiravam. Não foi uma conversa profunda, mas foi um começo. E quando ele finalmente se levantou para subir, ele parou na porta da cozinha e disse: Obrigado pelo jantar, Júlia. Estava muito bom. Eram palavras simples, mas o jeito que ele falou, olhando diretamente para ela pela primeira vez com algo que parecia gratidão genuína, fez o coração dela dar um pulo estranho no peito. Ela apenas acenou, e quando ele desapareceu escada acima, ficou ali parada por um tempo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar de forma sutil. Rafael continuava mantendo sua rotina de isolamento, mas agora, de vez em quando, ele fazia um comentário sobre algo que tinha lido, ou perguntava a opinião dela sobre algum assunto aleatório. Eram interações breves, mas significavam que ele estava, aos poucos, permitindo que ela existisse no espaço dele, de uma forma mais real. E então, veio a noite da tempestade. Júlia já estava deitada quando ouviu os primeiros trovões ao longe, e em questão de minutos, o céu abriu em uma chuva torrencial acompanhada de raios que iluminavam o quarto inteiro. O vento balançava as janelas com força e ela ouvia os galhos das árvores batendo contra a casa. Ela não era medrosa, mas aquela tempestade era violenta, e quando a energia caiu de repente, mergulhando tudo na escuridão completa, ela sentiu o coração acelerar. Levantou da cama, pegou o celular para usar a lanterna e abriu a porta do quarto devagar, pensando em descer até a cozinha para ver se encontrava algumas velas. Mas quando chegou ao corredor, viu uma luz vindo das escadas, e Rafael estava descendo com uma lanterna na mão e uma expressão preocupada no rosto. Quando ele a viu ali parada no corredor, perguntou imediatamente: Você está bem? Essa tempestade está muito forte. Júlia assentiu, tentando parecer mais calma do que realmente estava, e respondeu: Estou sim, só vim procurar velas. Rafael apontou para a sala. Tem algumas na gaveta do aparador, vou buscar. Eles desceram juntos, e ele acendeu várias velas, espalhando-as pela sala e pela cozinha, criando uma atmosfera estranhamente acolhedora em meio ao caos lá fora. A tempestade continuava furiosa, e Rafael sugeriu que ela ficasse na sala em vez de voltar para o quarto. Caso aconteça alguma coisa, é melhor estarmos perto. Ela concordou, e eles se sentaram nas poltronas, a luz trêmula das velas dançando nas paredes, enquanto lá fora a natureza mostrava toda a sua força. Foi ali, naquela noite, que Rafael começou a falar de verdade. Ele contou sobre como tinha medo de tempestades quando era criança, como a mãe dele costumava sentar com ele e contar histórias até que ele se acalmasse, e como aquilo era uma das poucas memórias boas que tinha da infância. Júlia compartilhou suas próprias lembranças. Falou sobre como cresceu numa cidade pequena, sobre como a avó dela tinha criado ela e os irmãos depois que os pais faleceram num acidente de carro quando ela tinha apenas 10 anos. Havia uma intimidade naquela troca de histórias que nenhum dos dois tinha planejado, mas que surgiu naturalmente, como se a tempestade lá fora tivesse derrubado as barreiras que eles mantinham. Quando a chuva finalmente diminuiu e a energia voltou, já passava das 3 da manhã,
E eles tinham conversado por horas sem perceber o tempo passar. Rafael olhou para ela com uma expressão que misturava cansaço e algo mais, algo que ele não conseguia nomear, e disse baixinho: "Obrigado por essa noite, Júlia. Fazia muito tempo que eu não conversava com alguém de verdade." Ela sorriu, sentindo algo se movendo dentro do peito, algo quente e assustador ao mesmo tempo, e respondeu: "Eu também gostei." Quando finalmente subiram para seus respectivos quartos, Júlia deitou na cama sabendo que algo tinha mudado entre eles, algo pequeno, mas significativo, e pela primeira vez desde que chegou ali, sentiu que talvez aquele trabalho fosse ser muito mais do que ela tinha imaginado. Os dias que seguiram à noite da tempestade trouxeram uma mudança perceptível na dinâmica entre Júlia e Rafael. Ele não voltou a se fechar completamente como antes, e embora ainda mantivesse uma certa reserva, agora havia momentos em que ele procurava a companhia dela de forma quase natural. As manhãs continuavam silenciosas, mas ele começou a tomar o café sem pressa, às vezes comentando sobre algo que tinha lido nas notícias ou fazendo uma observação sobre o tempo. Júlia correspondia com a mesma leveza, sem forçar intimidade, mas deixando claro que estava ali, disponível para conversar se ele quisesse. E ele queria. Isso ficava cada vez mais óbvio. Uma tarde, ela estava no jardim regando as plantas, quando ele apareceu vindo da praia com os pés descalços cheios de areia e os cabelos bagunçados pelo vento do mar. Ele parou ao lado dela, observou por um momento o cuidado com que ela tratava cada planta e então perguntou se podia ajudar. Júlia ficou surpresa, mas entregou-lhe a mangueira com um sorriso, e eles passaram a próxima meia hora trabalhando juntos em um silêncio confortável, apenas o som da água caindo nas folhas e o canto dos pássaros ao redor. Quando terminaram, Rafael sugeriu que tomassem um suco na varanda, e pela primeira vez desde que ela chegou, foi ele quem preparou as bebidas, insistindo que ela se sentasse e descansasse. Sentados nas cadeiras de madeira, com a brisa do mar trazendo aquele frescor característico do final da tarde, eles conversaram sobre coisas simples, sobre como era bom estar em contato com a natureza, sobre como a vida na cidade grande fazia as pessoas esquecerem dessas pequenas alegrias. Rafael estava mais relaxado do que Júlia já tinha visto, os ombros menos tensos, a expressão menos carregada, e ela percebeu que ele estava, aos poucos, permitindo-se sentir algo além da tristeza que carregava. Mas ainda havia mistérios, ainda havia partes dele que permaneciam trancadas, e Júlia respeitava isso, não fazia perguntas invasivas, apenas esperava que ele compartilhasse o que quisesse quando estivesse pronto. E ele estava ficando pronto, ela podia sentir. Nos dias seguintes, Rafael começou a aparecer na cozinha enquanto ela preparava as refeições, não apenas para comer, mas para ficar por perto, às vezes ajudando a cortar legumes, outras vezes apenas observando e conversando sobre assuntos variados. Ele tinha uma inteligência afiada, uma forma de ver o mundo que era ao mesmo tempo cética e esperançosa, e Júlia se pegava cada vez mais interessada não apenas no que ele dizia, mas em quem ele era por baixo de todas aquelas camadas de proteção. Foi numa dessas tardes, enquanto preparavam juntos um peixe fresco, que Rafael tinha comprado no mercado da cidade vizinha, que ele finalmente começou a abrir o jogo sobre o que o tinha levado até ali. Eles estavam lado a lado no balcão da cozinha, ela temperando o peixe e ele picando ervas, quando ele disse, quase casualmente: "Eu estava noivo até alguns meses atrás." Júlia não parou o que estava fazendo, mas seu coração deu um pulo, e ela esperou que ele continuasse. Rafael respirou fundo como se estivesse reunindo coragem e prosseguiu. "Ficamos juntos por 2 anos. Ela se chamava Ana Clara, vinha de uma família tradicional, bonita, inteligente, tudo o que se espera de uma mulher da alta sociedade. Minha mãe adorava ela, meus sócios achavam que era o casamento perfeito. E eu achava que estava feliz." Ele parou de picar as ervas e olhou para as próprias mãos, como se estivesse vendo algo que Júlia não podia ver. Mas não estava. Eu demorei muito para perceber, mas tudo era superficial. Ela não me amava de verdade, amava o que eu representava, o estilo de vida, as festas, as viagens, as joias caras.
Quando eu tentava falar sobre coisas que realmente importavam para mim, ela mudava de assunto. Quando eu dizia que queria passar um tempo longe da cidade, ela revirava os olhos e dizia que eu estava sendo dramático. Júlia continuou temperando o peixe, mas cada palavra dele estava gravando-se em sua mente. Ela podia sentir a dor que ele carregava, e algo dentro dela se apertou ao imaginar aquele homem, tão claramente capaz de sentir profundamente, preso em um relacionamento vazio. Rafael pegou uma taça de vinho que estava ao lado e tomou um gole antes de continuar. Descobri da pior forma possível. Alguns meses antes do casamento, ouvi uma conversa dela com uma amiga. Elas estavam rindo, comentando sobre como eu era certinho demais, entediante até, mas que valia a pena, porque depois de casada, ela teria acesso total à minha conta bancária e poderia fazer o que quisesse. A voz dele falhou no final da frase, e Júlia finalmente parou o que estava fazendo e olhou para ele. Havia uma mágoa tão grande naqueles olhos que ela sentiu vontade de abraçá-lo, de dizer que tudo ia ficar bem, mas sabia que ele precisava desabafar. Então apenas colocou a mão sobre o braço dele em um gesto de apoio silencioso. Rafael olhou para a mão dela sobre seu braço e algo em sua expressão se suavizou. Terminei tudo naquele mesmo dia. Devolvi o anel, cancelei o casamento e vim para cá. Minha mãe ficou furiosa. Disse que eu estava jogando tudo fora, que Ana Clara era perfeita e que eu nunca ia encontrar alguém melhor. Mas eu não me importei. Preferi ficar sozinho do que continuar vivendo uma mentira. Júlia apertou levemente o braço dele e disse, com toda a sinceridade que sentia, "Você fez a coisa certa, Rafael. Ninguém merece viver ao lado de alguém que não o ama de verdade. Você merece alguém que te veja pelo que você realmente é, não pelo que você tem." As palavras saíram naturalmente, sem filtro, e ela viu os olhos dele se encherem de algo que parecia gratidão, misturada com surpresa. Ele colocou a mão sobre a dela, ainda pousada em seu braço, e ficaram assim por alguns segundos, conectados em um momento de pura verdade. Então ele disse, baixinho, "Obrigado por entender, Júlia, e por não me julgar." Ela sorriu, aquele sorriso genuíno que iluminava todo o rosto e respondeu, "Não há nada para julgar. Você é humano, Rafael. Cometeu o erro de confiar na pessoa errada, mas isso não define quem você é." Eles voltaram a preparar o jantar, mas algo tinha mudado irreversivelmente entre eles. Havia agora uma intimidade que ia além das palavras, uma compreensão mútua que tornava cada silêncio confortável e cada olhar significativo. Júlia percebeu que estava começando a se importar com ele, de uma forma que ia além da relação profissional. E isso a assustava, porque sabia que estava pisando em território perigoso. Nos dias que se seguiram, Rafael também começou a demonstrar interesse genuíno pela vida de Júlia. Ele perguntava sobre seus sonhos, sobre o que ela queria fazer quando juntasse dinheiro suficiente, sobre suas memórias da infância e da adolescência. Ela compartilhava tudo com honestidade. Falava sobre como queria abrir uma pousada pequena um dia, algo acolhedor e simples, onde as pessoas pudessem se sentir em casa. Falava sobre a avó que criou ela com tanto amor, sobre os irmãos que estavam espalhados pelo país, construindo suas próprias vidas, sobre como às vezes sentia falta de ter uma família reunida, mas entendia que cada um precisava seguir seu caminho. Rafael ouvia tudo com atenção genuína, fazendo perguntas, demonstrando interesse real, e Júlia se via abrindo-se de formas que nunca tinha feito com ninguém. Havia algo nele que a fazia sentir segura, como se pudesse ser completamente ela mesma sem medo de julgamento. E quanto mais tempo passavam juntos, mais difícil ficava ignorar a tensão que crescia entre eles, aquela eletricidade no ar sempre que seus olhos se encontravam, o formigamento que ela sentia quando as mãos dele se tocavam acidentalmente, o jeito que ele olhava para ela às vezes, como se estivesse vendo algo precioso que tinha medo de quebrar. Uma noite depois do jantar, eles estavam sentados na varanda observando as estrelas. E Júlia mencionou que estava preocupada com a mãe, que tinha ligado mais cedo, questionando suas escolhas. "Ela acha que eu deveria estar procurando um marido, construindo uma família, não trabalhando isolada numa casa de praia." Júlia disse com um suspiro, tentando soar despreocupada,
mas sem conseguir esconder completamente a mágoa na voz. Rafael ficou em silêncio por um momento, e então disse algo que a pegou completamente de surpresa. Sua mãe está errada. Você está construindo sua independência, sua força, seu futuro. Isso vale muito mais do que seguir um roteiro que a sociedade impõe. E qualquer homem que tiver a sorte de conquistar seu coração um dia vai encontrar uma mulher incrível, forte, determinada. Júlia sentiu as bochechas esquentarem e agradeceu pela escuridão que escondia o rubor. Ela olhou para ele e mesmo na penumbra podia ver a sinceridade em seu rosto. Obrigada, sussurrou, e havia tanto sentimento naquela única palavra que Rafael pareceu captar toda a profundidade do que ela não estava dizendo. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, os ombros quase se tocando, e pela primeira vez, Júlia se permitiu admitir para si mesma o que já sabia há dias. Ela estava se apaixonando por Rafael Almeida, e não fazia a menor ideia do que fazer com isso. As semanas foram passando, e a convivência entre Júlia e Rafael se transformou em algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos secretamente desejavam. Eles acordavam pensando um no outro, passavam o dia procurando desculpas para estar perto e iam dormir com a imagem do outro gravada na mente. As caminhadas pela praia se tornaram um ritual sagrado. Todas as tardes, por volta das 5 horas, quando o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eles saíam juntos e andavam pela areia enquanto conversavam sobre tudo e sobre nada. Rafael tinha mudado tanto desde o dia em que Júlia chegou que ela às vezes se perguntava se ele era a mesma pessoa. O homem fechado e distante tinha dado lugar a alguém mais leve, que sorria com frequência, que fazia piadas, que demonstrava interesse genuíno pelo mundo ao redor. E ela sabia, no fundo do coração, que fazia parte dessa transformação, assim como ele fazia parte da dela. Júlia também tinha mudado, estava mais confiante, mais segura de si mesma, e pela primeira vez em muito tempo, permitia-se sonhar não apenas com o futuro profissional, mas com a possibilidade de ser feliz ao lado de alguém. Mas junto com a felicidade crescente, vinha também o medo, porque ambos sabiam que o que sentiam era complicado, perigoso até. Júlia era tecnicamente funcionária de Rafael, e havia uma diferença social entre eles que não podia ser ignorada, mesmo que para eles dois isso não importasse. Rafael lutava diariamente com a culpa de se permitir sentir algo por ela. Achava que estava sendo injusto, que estava aproveitando-se de uma situação de desequilíbrio de poder. E às vezes, Júlia via aquele conflito estampado em seu rosto. Ela, por sua vez, tinha medo de estar vivendo uma ilusão, de que aquilo tudo fosse apenas um momento passageiro na vida dele, uma distração enquanto ele se curava das feridas do passado, e que quando voltasse para a cidade e para sua vida real, ela seria apenas uma lembrança distante. Mas mesmo com todos esses medos, nenhum dos dois conseguia parar. Era como se uma força maior os puxasse um para o outro, inevitável e irresistível. As conversas ficavam cada vez mais longas, os olhares cada vez mais intensos, os silêncios cada vez mais carregados de coisas não ditas, e a tensão crescia a cada dia, palpável no ar, sempre que estavam no mesmo ambiente. A noite que mudou tudo começou como tantas outras. Era uma sexta-feira e a lua cheia iluminava a praia com uma claridade prateada que parecia irreal. Depois do jantar, Rafael sugeriu que dessem uma caminhada, e Júlia aceitou como sempre aceitava, com o coração batendo um pouco mais rápido só de pensar em ficar sozinha com ele sob o céu estrelado. Eles desceram até a areia, tiraram os calçados e começaram a andar lado a lado, tão perto que às vezes seus braços se tocavam, enviando pequenas correntes elétricas pela pele de Júlia. O som das ondas era a única trilha sonora, constante e reconfortante, e por um longo tempo nenhum deles disse nada. Apenas caminhavam, absorvendo a beleza daquele momento. Foi Rafael quem quebrou o silêncio, parando de repente e virando-se para olhar o mar. Júlia parou ao lado dele, esperando, e quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. Você sabe o que este lugar representa para mim agora, Júlia? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar, e ele continuou.
Quando cheguei aqui, eu estava completamente perdido. Achava que nunca mais ia conseguir confiar em alguém, que nunca mais ia me permitir sentir nada além de vazio. E então você apareceu com sua honestidade, sua força, sua luz, e de repente este lugar se transformou. Não é mais um refúgio onde eu vim me esconder. É um lugar onde eu aprendi a viver de novo. As palavras dele atingiram Júlia com uma força que ela não esperava, e ela sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a deixar cair. Ela olhou para ele, e a luz da lua iluminava seu rosto de uma forma quase mágica, destacando cada detalhe, a intensidade daqueles olhos castanhos, a vulnerabilidade que ele não tentava mais esconder. Rafael, ela começou, mas não sabia como continuar. Não sabia como colocar em palavras tudo o que sentia. Ele deu um passo na direção dela, diminuindo ainda mais a distância entre eles, e levantou a mão devagar, como se pedisse permissão silenciosa, antes de tocar o rosto dela com uma delicadeza que a fez estremecer. Os dedos dele traçaram a linha de sua mandíbula, e ela fechou os olhos por um segundo, absorvendo aquele toque que era ao mesmo tempo suave e incendiário. Quando abriu os olhos novamente, Rafael estava tão perto que ela podia sentir o calor emanando dele, podia ver cada nuance de expressão em seu rosto, e o que viu ali a deixou sem ar. Era desejo, sim, mas era muito mais que isso. Era ternura, era medo, era esperança. Era tudo junto e misturado numa intensidade que não cabia dentro do peito. Eu não deveria sentir o que sinto por você, Rafael disse, sua voz rouca e baixa, quase um sussurro levado pelo vento. Não é justo com você. Não é certo. Você trabalha para mim e eu não quero que pense que estou me aproveitando disso. Mas não consigo mais fingir, Júlia. Não consigo mais passar os dias ao seu lado sem desejar estar mais perto, sem querer tocar você, sem querer conhecer cada parte de quem você é. Júlia sentiu o coração disparar no peito e todas as barreiras que ela tinha tentado construir ao redor de seus próprios sentimentos desmoronaram de uma vez. Ela colocou a mão sobre a dele, ainda pousada em seu rosto, e disse com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma: "Você não está se aproveitando de nada, Rafael. Eu não sou uma criança que não sabe o que quer. Eu escolhi estar aqui, escolho ficar perto de você e escolho sentir o que sinto. E o que eu sinto é..." Ela pausou, respirou fundo, e então disse as palavras que tinham ficado presas na garganta por semanas. "Eu também não consigo mais fingir. Você é a primeira coisa em que penso quando acordo e a última antes de dormir. E eu sei que é complicado. Sei que existem 1000 razões para não fazermos isso, mas nenhuma delas parece importar quando estou perto de você." As palavras dela quebraram a última resistência que Rafael ainda mantinha. Ele inclinou-se para a frente devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas Júlia não recuou, ao contrário. Ela ergueu o rosto na direção dele e quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar. O beijo começou suave, quase hesitante, apenas um toque leve de lábios que testava, que perguntava, que pedia permissão. Mas quando Júlia suspirou contra a boca dele e suas mãos subiram até o peito dele, segurando a camisa de linho que ele vestia, Rafael aprofundou o beijo, puxando-a para mais perto, uma mão ainda em seu rosto e a outra descendo para sua cintura. Era um beijo cheio de tudo que eles tinham guardado por semanas, toda a atenção, todo o desejo, toda a ternura que sentiam um pelo outro, tudo ali naquele momento perfeito, sob a lua cheia. Júlia se derreteu nos braços dele, sentindo-se segura e desejada ao mesmo tempo, e quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes, as testas encostadas uma na outra, os corações batendo no mesmo ritmo acelerado. Rafael afastou-se um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela, e havia medo ali, ela podia ver. "Júlia, eu preciso que você saiba que isso não é uma brincadeira para mim. Você não é uma distração ou uma forma de curar as feridas do passado. Você é real, e o que sinto por você é mais real do que qualquer coisa que já senti na vida." Júlia sorriu, um sorriso molhado pelas lágrimas que finalmente tinham escapado, e respondeu: "Eu sei, Rafael, e o que eu sinto por você também é real.
Mas isso me assusta porque não sei o que vai acontecer quando você tiver que voltar para a sua vida, quando esse tempo aqui terminar. Não sei se vou conseguir lidar com a perda de você. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar diretamente para ele, e disse com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas: então vamos descobrir juntos. Vamos dar uma chance ao que sentimos sem medo do futuro. Porque eu não quero mais viver com medo, Júlia. Quero viver de verdade, e quero fazer isso ao seu lado. Ela assentiu, incapaz de falar, e ele a beijou novamente, um beijo mais calmo, mas igualmente intenso, um beijo que selava uma promessa que ambos faziam ali, naquela praia iluminada pela lua, com o mar como testemunha. Quando finalmente voltaram para a casa, de mãos dadas pela primeira vez, ambos sabiam que tinham cruzado uma linha da qual não havia mais volta, mas nenhum dos dois se arrependia, porque pela primeira vez em muito tempo, os dois se sentiam vivos. Os dias que seguiram ao primeiro beijo foram como viver em um sonho do qual nenhum dos dois queria acordar. Rafael e Júlia não escondiam mais o que sentiam. Pelo menos não quando estavam sozinhos naquela bolha isolada que a casa de praia proporcionava. Eles acordavam e tomavam café juntos, mas agora com dedos entrelaçados sobre a mesa, olhares que duravam mais do que o necessário, sorrisos que nasciam do nada apenas porque estavam felizes de estar ali, juntos. As caminhadas na praia continuavam, mas agora ele segurava a mão dela desde o momento em que saíam de casa, e às vezes paravam apenas para se beijar, beijos longos e profundos que deixavam ambos tontos de desejo e felicidade. Júlia descobriu que Rafael era afetuoso, de uma forma que ela nunca tinha imaginado, sempre encontrando desculpas para tocá-la, um abraço por trás enquanto ela cozinhava, um beijo na testa quando passavam um pelo outro, dedos que brincavam com os cabelos dela quando estavam sentados no sofá assistindo alguma coisa. E ela retribuía cada gesto com a mesma intensidade, porque pela primeira vez na vida se permitia ser completamente ela mesma com alguém, sem máscaras, sem medos. Rafael abriu-se completamente para ela, compartilhando não apenas suas mágoas, mas também seus sonhos, suas esperanças, os planos que tinha guardado no fundo do coração por não ter com quem compartilhar. Ele falou sobre como sempre quis fazer algo significativo com seu dinheiro. Não apenas acumular mais riqueza, mas criar projetos que realmente fizessem diferença. Embora nunca tivesse tido coragem de ir contra as expectativas da família que o pressionava a seguir apenas o caminho dos lucros. Júlia ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, oferecendo sua perspectiva simples, mas sábia, e Rafael percebia que ela tinha um jeito de ver o mundo que o fazia questionar suas próprias certezas da melhor forma possível. Ela também se abriu, falou sobre medos que nunca tinha admitido para ninguém, sobre como às vezes se sentia perdida sem saber se estava fazendo as escolhas certas, sobre como tinha medo de acordar um dia e perceber que tinha deixado a vida passar sem realmente viver. E Rafael segurava suas mãos e dizia que entendia que sentia o mesmo, mas que agora eles podiam enfrentar esses medos juntos. Uma semana depois do primeiro beijo, Rafael sugeriu que preparassem o jantar juntos, mas não uma refeição comum, algo especial, uma celebração de tudo que estavam construindo. Eles foram até o mercado na cidade vizinha, e foi a primeira vez que saíram juntos daquele jeito, como um casal. E Júlia sentiu uma mistura de felicidade e nervosismo quando ele entrelaçou os dedos nos dela, enquanto caminhavam entre as bancas de peixe fresco e vegetais. Escolheram ingredientes com cuidado, rindo das indecisões um do outro, e quando voltaram para casa, transformaram a cozinha em um espaço de cumplicidade e alegria. Rafael colocou uma música suave para tocar, e enquanto cozinhavam, ele a puxou para dançar ali mesmo, no meio da cozinha, entre panelas e tábuas de corte, e Júlia riu daquele jeito solto e feliz que ela mesma não se lembrava de ter rido antes. Ele a fazia girar e depois a puxava de volta para perto, e eles se moviam sem técnica nenhuma, mas com uma sincronia que parecia vir de algum lugar profundo, como se seus corpos já se conhecessem há muito mais tempo do que suas mentes. O jantar ficou pronto depois de mais de 2 horas, não porque fosse complicado, mas porque eles se distraíam a cada 5 minutos para se beijar, para rir de alguma bobagem, para simplesmente ficar olhando um para o outro
com aquela expressão de quem não acredita na própria sorte. Quando finalmente sentaram à mesa, que Rafael tinha arrumado com velas e flores que ele mesmo tinha colhido do jardim, a comida estava deliciosa, mas nenhum dos dois prestava muita atenção nela. Estavam muito ocupados conversando, trocando olhares, deixando os dedos se tocarem sobre a mesa, sentindo a tensão crescer entre eles de uma forma que era ao mesmo tempo assustadora e emocionante. Júlia sabia o que estava para acontecer. Podia sentir no ar, na forma como Rafael olhava para ela, no jeito que sua própria pele parecia estar em chamas sempre que ele a tocava. Que ela queria Deus como queria, mas também estava nervosa porque sabia que quando cruzassem aquela linha, tudo ia mudar de uma forma definitiva. Quando terminaram de jantar, Rafael se levantou e estendeu a mão para ela, e Júlia a pegou sem hesitar. Ele a puxou para perto, ali mesmo na sala iluminada apenas pelas velas que ainda ardiam, e a abraçou de um jeito que a fez sentir pequena e protegida ao mesmo tempo. Júlia, ele sussurrou contra seus cabelos, e ela podia sentir o coração dele batendo forte contra o peito dela. Eu te amo. Sei que é muito cedo, sei que talvez seja loucura, mas não consigo mais guardar isso. Eu te amo de uma forma que não sabia ser possível. As palavras dele a atingiram com uma força avassaladora, e ela afastou-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos e ver que era verdade, que cada palavra era verdade. As lágrimas começaram a cair antes que ela pudesse impedir, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de amor correspondido. Eu também te amo, Rafael, ela disse, a voz trêmula mas firme. Te amo tanto que às vezes dói, porque tenho medo de que isso tudo seja um sonho do qual vou acordar. Ele secou as lágrimas dela com os polegares, beijou sua testa, suas bochechas e finalmente seus lábios, um beijo lento e profundo, que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. E então ele perguntou com uma voz rouca de desejo, mas ainda assim respeitosa: sobe comigo. Júlia sabia exatamente o que aquela pergunta significava, conhecia o peso dela, as implicações, tudo o que viria depois, mas não hesitou nem por um segundo. Ela assentiu, e ele entrelaçou os dedos nos dela e a conduziu pelas escadas, cada degrau parecendo durar uma eternidade e ao mesmo tempo passar rápido demais. Quando chegaram ao quarto dele, um espaço que Júlia nunca tinha entrado antes, ele parou na porta e olhou para ela mais uma vez, como se quisesse ter certeza absoluta, e ela respondeu puxando-o para dentro e fechando a porta atrás deles. O que aconteceu naquela noite foi mais do que apenas dois corpos se encontrando, foi a união de duas almas que tinham se reconhecido, que tinham se escolhido apesar de todas as complicações, apesar de todos os medos. Naquela noite, Júlia entregou-se completamente a Rafael, e ele a ela não havia mais barreiras, mais dúvidas, mais receios, apenas dois corações que encontraram um no outro o que sempre procuraram, um lugar seguro, um porto onde podiam ser vulneráveis sem medo de se machucar. Quando o sol começou a raiar na manhã seguinte, Júlia acordou envolvida nos braços de Rafael, a cabeça dele descansando em seu ombro, a respiração dele calma e profunda contra seu pescoço. Ela ficou imóvel por um longo tempo, apenas sentindo, absorvendo aquele momento de paz absoluta. Observou o quarto pela primeira vez à luz do dia. Era espaçoso e decorado com o mesmo gosto minimalista do resto da casa, mas havia detalhes pessoais que a tocaram. Fotos antigas em porta-retratos sobre a cômoda, livros empilhados na mesinha de cabeceira, uma guitarra encostada no canto que ela não sabia que ele tocava. Era o espaço íntimo dele, e ele a tinha deixado entrar, e isso significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Rafael se mexeu, apertou o abraço ao redor dela e abriu os olhos devagar. Aqueles olhos castanhos que a primeira vez que ela viu pareciam tão tristes, mas que agora brilhavam com uma felicidade que era quase palpável. Bom dia, ele murmurou com a voz rouca de sono, e Júlia sorriu, virando-se para ficar de frente para ele, nariz com nariz. Bom dia, ela respondeu, e ele a beijou, um beijo lento e preguiçoso de quem tem todo o tempo do mundo. Eles ficaram na cama conversando baixinho,
dedos entrelaçados, compartilhando pensamentos matinais, que variavam do profundo ao completamente bobo, e Júlia percebeu que aquilo era o que ela sempre tinha desejado, sem saber colocar em palavras. Essa intimidade simples, mas profunda, esse conforto de estar ao lado de alguém e não precisar fingir nada. Rafael traçava padrões invisíveis nas costas dela com os dedos, e ela sentia cada toque como se fosse a primeira vez, a pele ainda sensível, o corpo ainda vibrando com as memórias da noite anterior. Você tem ideia de quanto tempo faz que eu não me sinto assim? Rafael perguntou de repente, e Júlia balançou a cabeça. Completo, ele respondeu à própria pergunta. Pela primeira vez em anos, talvez na vida inteira, eu me sinto completo. E é por sua causa, Júlia. Você me deu algo que eu nem sabia que estava faltando. Ela sentiu o peito apertar de emoção e beijou-o mais uma vez antes de dizer: Você também me deu isso. Me fez acreditar que eu mereço ser amada exatamente como sou, sem precisar mudar nada, sem precisar ser mais ou menos do que já sou. Eles ficaram ali, abraçados, até que a fome finalmente os forçou a sair da cama e descer para preparar um café da manhã que acabou virando quase almoço, porque nenhum nem outro conseguiam parar de se tocar, de se beijar, de rir da própria felicidade boba que os consumia. As 2 semanas que se seguiram foram as mais felizes que Júlia já tinha vivido. Ela e Rafael existiam em uma bolha perfeita, longe do mundo e de todas as complicações que ele representava. Acordavam juntos todos os dias, entrelaçados um no outro, e começavam as manhãs com beijos preguiçosos e conversas sussurradas antes mesmo de sair da cama. A rotina que antes era profissional tinha se transformado em algo completamente diferente. Eles faziam tudo juntos agora. Cozinhavam lado a lado, limpavam a casa rindo de bobagens, passavam as tardes na praia ou lendo no deck, e as noites eram dedicadas a se conhecerem de todas as formas possíveis, conversando por horas sobre tudo e sobre nada, fazendo amor com uma intensidade que deixava ambos sem fôlego, simplesmente existindo no mesmo espaço e sentindo-se gratos por isso. Rafael estava transformado. Júlia via isso claramente. O homem distante e fechado tinha desaparecido completamente, substituído por alguém que sorria com facilidade, que fazia planos para o futuro, que falava sobre sonhos como se eles fossem possíveis de realizar. E ela sabia que fazia parte dessa transformação, assim como ele fazia parte da dela. Eles conversavam sobre o futuro de uma forma que era ao mesmo tempo esperançosa e cautelosa, porque ambos sabiam que aquela bolha não poderia durar para sempre. Rafael mencionava que queria que ela conhecesse partes da cidade que ele amava. Restaurantes escondidos, galerias de arte, lugares que tinham significado para ele e que ele queria compartilhar com ela. Falava sobre como queria apresentá-la a amigos verdadeiros que tinha, poucas pessoas, mas de confiança, que ele sabia que iam adorá-la tanto quanto ele. Mas sempre evitava falar sobre a família, e Júlia percebia a tensão que tomava conta dele sempre que o assunto se aproximava desse território perigoso. Ela não pressionava, entendia que aquilo era complicado, que a mãe dele tinha expectativas muito específicas sobre quem deveria estar ao lado do filho e que ela, uma empregada que virou namorada, provavelmente não se encaixava nessa visão. Mas tentava não pensar muito nisso. Tentava viver o presente e aproveitar cada segundo de felicidade que tinham juntos. Uma tarde, enquanto estavam deitados na rede que ficava no jardim, balançando suavemente com a brisa do mar, Rafael recebeu uma ligação. Júlia sentiu o corpo dele enrijecer quando olhou para a tela do celular e ele suspirou antes de atender. Era a mãe dele. Ela podia ouvir a voz aguda do outro lado mesmo sem estar perto, e Rafael se afastou um pouco para falar, mas ela ainda conseguia captar pedaços da conversa. A mãe estava cobrando a presença dele em algum evento importante na cidade, dizendo que já tinha passado tempo demais isolado, que estava na hora de voltar à realidade, que as pessoas estavam começando a falar. Rafael tentava explicar que precisava de mais tempo, mas a voz do outro lado ficava cada vez mais estridente, mais insistente, e Júlia via a tensão crescer nos ombros dele a cada segundo. Quando finalmente desligou, ele voltou para a rede, mas estava diferente. A leveza tinha desaparecido.
substituída por uma preocupação que ele tentava esconder, mas não conseguia completamente. Júlia segurou a mão dele e perguntou se estava tudo bem, e ele apenas puxou-a para perto e disse que sim, que era só a mãe sendo a mãe, mas ela sabia que era mais do que isso. Nos dias seguintes, as ligações se tornaram mais frequentes. A mãe ligava, amigos ligavam, sócios ligavam, todos querendo saber quando ele ia voltar. Todos com alguma urgência que precisava da atenção dele. Rafael ignorava a maioria, mas Júlia via que cada ligação recusada pesava nele. Via a culpa crescendo, a pressão aumentando. E então chegou a mensagem de Ana Clara, a ex-noiva. Júlia não viu o conteúdo, mas viu o nome na tela quando o celular de Rafael vibrou durante o jantar, e viu também a forma como ele ficou pálido antes de desligar o celular completamente e colocá-lo de lado. Ela quis perguntar, mas algo na expressão dele a fez ficar quieta, e eles terminaram o jantar em um silêncio pesado, que era completamente diferente dos silêncios confortáveis que compartilhavam. Mais tarde, quando já estavam deitados na cama, Rafael a puxou para perto e sussurrou contra seus cabelos. O passado não importa, Júlia. Você precisa saber disso. Nada do que aconteceu antes de você importa. Ela queria acreditar, e acreditava na sinceridade dele, mas um medo começou a crescer em seu peito, o medo de que o mundo lá fora fosse mais forte do que o amor que eles tinham ali dentro. E então veio a notícia que mudou tudo. Rafael recebeu uma ligação de um sócio, dizendo que precisava urgentemente da presença dele na cidade, que tinha surgido uma situação com um dos maiores projetos da empresa que só ele poderia resolver. A ligação durou quase 1 hora, e Júlia ficou na cozinha ouvindo a voz dele subir e descer no escritório, discutindo números e estratégias, sendo aquele Rafael empresário que ela nunca tinha realmente conhecido. Quando ele desceu, parecia carregando o peso do mundo nos ombros. Sentou-se ao lado dela no sofá e segurou suas mãos. E ela já sabia o que estava por vir antes mesmo que ele abrisse a boca. Eu preciso ir para a cidade, ele disse, e a voz dele estava carregada de uma tristeza que espelhava exatamente o que ela sentia. Só por 1 semana, talvez menos, preciso resolver essa situação pessoalmente. Mas eu volto, Júlia, eu prometo que volto. Ela forçou um sorriso e assentiu, dizendo que entendia, que era o trabalho dele e que ela ia ficar bem sozinha ali esperando. Mas por dentro, o medo que tinha começado como uma semente pequena estava crescendo, se espalhando, sussurrando que quando ele voltasse para aquele mundo, para aquela vida, talvez percebesse que o que eles tinham ali era apenas uma fantasia. A despedida foi difícil. Rafael arrumou uma mala pequena na manhã seguinte, e cada peça de roupa que colocava dentro parecia adicionar mais distância entre eles, mesmo que ele ainda estivesse ali. Júlia tentou manter a calma, tentou ser forte, mas quando chegou a hora dele realmente partir, ela não conseguiu evitar as lágrimas que começaram a cair. Rafael a puxou para um abraço apertado, beijou seu rosto, seus lábios, sua testa, e repetiu várias vezes que ia voltar logo, que ela não precisava se preocupar, que o amor deles era forte o suficiente para sobreviver a 1 semana de separação. Eu te amo, Júlia, ele disse olhando fundo em seus olhos, e nada nem ninguém vai mudar isso. Quando eu voltar, vamos conversar sobre o futuro de verdade, sobre como vamos fazer isso funcionar quando eu tiver que equilibrar a vida aqui e lá. Mas vamos encontrar um jeito, eu prometo. Ela disse que também o amava, que ia estar ali esperando, e o viu entrar no carro e dirigir pela estrada até desaparecer de vista. E então ficou ali, parada no portão, sentindo o vazio tomar conta de cada centímetro daquela casa, que de repente parecia grande demais, silenciosa demais, vazia demais sem ele. Os primeiros dias sozinha foram estranhos. Júlia tentou manter-se ocupada. Limpou a casa inteira mesmo que não precisasse. Cozinhou refeições elaboradas que comeu sozinha sem sentir o gosto. Caminhou pela praia, mas cada passo a lembrava dele, de como costumavam fazer aquilo juntos. Rafael ligava todos os dias, às vezes mais de uma vez, e eles conversavam por horas, ele contando sobre as reuniões intermináveis, sobre como estava exausto, mas determinado a resolver tudo rápido para poder voltar.
E ela contando sobre o dia dela, sobre pequenas coisas que tinha feito para passar o tempo. Mas ela sentia que ele estava diferente ao telefone. Havia uma tensão na voz dele que não estava lá antes. E sempre que ela perguntava se estava tudo bem, ele desconversava. Dizia que era só o cansaço. No quarto dia, ele ligou mais tarde que o normal, e quando ela atendeu podia ouvir vozes ao fundo. Uma festa ou jantar de negócios, provavelmente. Ele disse que não podia falar muito, que ia ligar mais tarde, mas não ligou. Júlia passou a noite acordada, olhando para o celular esperando. E o medo que tinha crescido nos últimos dias se transformou em pânico. Algo estava errado, ela podia sentir, e por mais que tentasse se convencer de que estava sendo paranoica, seu coração sabia que a felicidade perfeita que tinham vivido estava prestes a ser testada de uma forma que ela não sabia se iam conseguir sobreviver. A semana que Rafael tinha prometido se transformou em 10 dias, e cada dia que passava sem que ele voltasse, Júlia sentia a distância entre eles crescer de uma forma que ia além da física. As ligações continuavam, mas eram cada vez mais breves, mais tensas, e ele sempre tinha uma desculpa para não poder falar muito. Uma reunião que estava prestes a começar, um jantar de negócios que não podia cancelar, uma situação que tinha surgido de última hora. Ela tentava entender, tentava ser paciente, mas a insegurança que tinha guardado no fundo do coração começava a subir à superfície, sussurrando que talvez ele estivesse percebendo que o que tinham na casa de praia não cabia na vida real dele. E então, no 11º dia, Júlia acordou sentindo-se estranha. Havia um enjoo que não conseguia explicar, uma tontura que a fez ter que se segurar na cabeceira da cama antes de conseguir se levantar. Pensou que talvez fosse o nervosismo, a ansiedade de estar sem Rafael por tanto tempo. Mas quando tentou tomar o café da manhã e o cheiro do café a fez correr para o banheiro, algo clicou em sua mente. Ela ficou parada no banheiro, mãos tremendo, enquanto segurava a pia, olhando para seu próprio reflexo no espelho e fazendo as contas mentalmente. Tentou lembrar da última vez que tinha tido o ciclo normal e percebeu com um sobressalto que já devia ter acontecido há mais de uma semana. O coração disparou no peito, batendo tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Não podia ser, pensou, mas quanto mais tentava se convencer disso, mais as evidências se acumulavam na mente dela. Os enjoos matinais, o cansaço extremo que tinha sentido nos últimos dias, a sensibilidade nos seios que tinha atribuído ao nervosismo, tudo começava a fazer um sentido assustador. Júlia vestiu-se rapidamente, pegou a bolsa e as chaves do carro e dirigiu até a farmácia da cidade vizinha, o coração batendo descompassado durante todo o trajeto. Comprou 3 testes diferentes, querendo ter certeza absoluta, e voltou para casa dirigindo no piloto automático, a mente um turbilhão de pensamentos contraditórios. Quando chegou, trancou-se no banheiro e fez os 3 testes, um depois do outro, e esperou os minutos mais longos da vida dela. Quando olhou para os resultados, as pernas quase falharam. Positivo. Os 3 mostravam a mesma coisa, 2 linhas claras, inequívocas, que mudavam tudo. Júlia deslizou até o chão, ainda segurando os testes nas mãos trêmulas, e ficou ali sentada por um tempo que não soube medir, tentando processar aquela informação que era ao mesmo tempo aterrorizante e milagrosa. Estava grávida. Havia uma vida crescendo dentro dela. Uma vida que ela e Rafael tinham criado juntos naquelas noites de amor e entrega completa. As lágrimas começaram a cair, mas ela não sabia dizer se eram de alegria, medo ou desespero. Talvez fossem uma mistura de tudo. Uma parte dela queria gritar de felicidade, porque sempre tinha sonhado em ser mãe um dia. Sempre tinha imaginado como seria segurar um filho nos braços, e agora isso ia acontecer. Mas outra parte, a parte racional e assustada, sussurrava todas as complicações que isso trazia. Como Rafael ia reagir? Eles tinham acabado de começar aquele relacionamento, mal tinham tido tempo de entender o que eram um para o outro, e agora iam ser pais? E pior, ele estava longe, em meio àquele mundo que parecia estar sugando-o de volta. Será que uma gravidez não seria vista como uma armadilha, como uma tentativa dela de prendê-lo? Júlia passou o resto do dia em um estado de choque, alternando entre momentos de alegria pura,
onde colocava a mão sobre a barriga ainda lisa e conversava baixinho com a vidinha que estava ali dentro. E momentos de pânico absoluto, onde se perguntava como ia conseguir lidar com tudo aquilo. Tentou ligar para Rafael várias vezes. Precisava contar, precisava dividir aquilo com ele. Mas todas as chamadas caíram direto na caixa postal. Ele devia estar em reuniões, ocupado com aquele mundo que ela não conhecia. E a cada tentativa frustrada de falar com ele, o medo crescia mais. Será que devia contar por mensagem? Não. Aquilo era importante demais. Tinha que ser pessoalmente. Tinha que olhar nos olhos dele e ver a reação verdadeira. Ela decidiu que ia esperar, que quando ele voltasse, ia sentar com ele e contar tudo. E então iam descobrir juntos como lidar com aquela nova realidade. Mas enquanto isso, ela precisava processar sozinha. E foi a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Naquela noite, quando Rafael finalmente ligou, ela quase contou. As palavras estavam ali na ponta da língua, mas algo a segurou. Talvez fosse o cansaço na voz dele, ou a forma distraída como ele respondia suas perguntas. Mas ela engoliu as palavras e conversou sobre amenidades, prometendo a si mesma que contaria quando ele estivesse de volta. Enquanto Júlia lidava com a descoberta da gravidez na solidão da casa de praia, Rafael estava mergulhado em um mundo que ele tinha tentado deixar para trás, mas que agora o puxava de volta com uma força que ele não tinha antecipado. As reuniões de negócios tinham se estendido muito além do planejado, complicações surgindo uma atrás da outra, e ele se via preso em um ciclo interminável de jantares, eventos e obrigações sociais que detestava, mas não conseguia escapar completamente. Pior que tudo isso, era a pressão constante da mãe, que tinha descoberto através de fofocas que ele estava envolvido com alguém e estava determinada a descobrir quem era essa pessoa que tinha tirado seu filho de circulação. As ligações dela eram diárias, cheias de cobranças veladas e perguntas indiscretas, e Rafael sentia o peso da expectativa familiar crescendo a cada dia. E então tinha Ana Clara, que tinha aparecido em um dos eventos de negócios como se nada tivesse acontecido entre eles, toda sorrisos e charme ensaiado, tentando conversar com ele como se fossem velhos amigos que apenas tinham se afastado temporariamente. Rafael a tinha ignorado no início, mas ela era persistente e acabou encurralando-o em um canto durante um coquetel de negócios que ele não podia deixar de comparecer. Ana Clara estava linda como sempre. Vestido caro, joias discretas mas valiosas, sorriso calculado, e começou a falar sobre como tinha sido um erro o que aconteceu entre eles, como ela tinha refletido muito e percebido que tinha coisas que precisava mudar. Rafael ouvia com uma expressão neutra, sem demonstrar nenhuma emoção, e quando ela finalmente parou para respirar, ele disse com uma frieza que surpreendeu até ele mesmo: Ana Clara, seja lá o que você acha que vai conseguir com essa conversa, não vai funcionar. O que tivemos acabou no momento em que ouvi você rindo da minha cara com suas amigas. Você não me amava. E, sinceramente, acho que eu também nunca te amei de verdade. Então faça um favor a nós dois e siga em frente. Os olhos dela brilharam com raiva por uma fração de segundo, antes de ela recompor a máscara de simpatia, mas Rafael já estava se afastando, procurando uma saída para aquele evento que de repente parecia sufocante. Ele pensou em Júlia, em como ela era genuína em cada palavra, cada gesto, cada olhar, e sentiu uma saudade tão grande que doeu fisicamente no peito. Precisava voltar para ela. Precisava sair daquele mundo de falsidades e voltar para o único lugar onde se sentia verdadeiramente ele mesmo. Mas então veio a descoberta que complicou tudo ainda mais. A mãe de Rafael, decidida a descobrir quem era a pessoa misteriosa na vida do filho, contratou alguém para investigar. E quando descobriu que se tratava de Júlia, a empregada que ele tinha contratado para a casa de praia, a reação foi explosiva. Ela ligou para Rafael furiosa, gritando sobre como ele estava destruindo a reputação da família, como ele podia ser tão ingênuo a ponto de se envolver com uma mulher que claramente estava interessada apenas no dinheiro dele, como aquilo era um escândalo que ia manchar o nome deles no meio social. Rafael tentou defender Júlia, tentou explicar que não era nada daquilo, que ela era especial,
que o que sentiam um pelo outro era real, mas a mãe não queria ouvir. Ela fez ameaças veladas sobre cortar relações com ele, sobre usar a influência dela para manchar a reputação de Júlia, sobre transformar aquilo em um escândalo público que ia destruir qualquer chance de felicidade que eles pudessem ter. Rafael desligou o telefone tremendo de raiva, mas também de medo, porque conhecia a mãe bem o suficiente para saber que ela era capaz de cumprir aquelas ameaças. Ele se viu dividido entre o amor que sentia por Júlia e a pressão esmagadora da família e da sociedade que o cercava. E pela primeira vez, desde que tudo tinha começado, ele se sentiu verdadeiramente perdido. Naquela noite, Rafael ficou acordado até tarde, olhando pela janela do apartamento na cidade, para as luzes da metrópole, pensando em Júlia sozinha na casa de praia, provavelmente preocupada com a demora dele. Pegou o celular 1000 vezes para ligar, para ouvir a voz dela que sempre tinha o poder de acalmá-lo. Mas algo o impedia. Era a confusão na própria cabeça, o medo de que ela percebesse pela voz dele que as coisas estavam complicadas, que o mundo deles estava sendo ameaçado de uma forma que ele não sabia como combater. Ele sabia que precisava voltar, que precisava conversar com ela pessoalmente sobre tudo o que estava acontecendo, mas também sabia que quando voltasse, ia ter que tomar decisões difíceis, ia ter que escolher entre a vida que sempre conheceu e a felicidade que tinha encontrado nos braços dela. E aquela escolha, por mais óbvia que parecesse quando estava ao lado de Júlia, ficava nebulosa e assustadora quando ele estava mergulhado naquele mundo de pressões e expectativas. Rafael finalmente mandou uma mensagem, dizendo que precisava ficar mais alguns dias, que as coisas estavam complicadas, mas que ia explicar tudo quando voltasse, e que a amava mais do que tudo. Mas as palavras pareciam vazias mesmo para ele, e quando finalmente conseguiu dormir, foi atormentado por sonhos onde perdia Júlia para sempre. Rafael voltou para a casa de praia numa tarde chuvosa, 15 dias depois de ter partido. O trajeto de volta foi tenso, os dedos apertados ao volante, a mente um turbilhão de pensamentos contraditórios sobre como ia lidar com tudo o que estava acontecendo. Ele tinha ensaiado 1000 vezes o que ia dizer para Júlia, como ia explicar a pressão que estava sofrendo, como ia garantir a ela que nada disso mudava o que sentia, mas todas as palavras pareciam insuficientes. Quando finalmente passou pelo portão e viu a casa, sentiu um alívio imenso misturado com apreensão. Estacionou o carro e ficou ali sentado por alguns segundos, apenas olhando para a porta da frente, sabendo que do outro lado estava a mulher que amava, mas também sabendo que precisava contar verdades que podiam mudar tudo entre eles. Quando desceu do carro, Júlia já estava na porta e o coração dele se apertou ao vê-la. Ela estava diferente, mais magra talvez, os olhos mostrando sinais de noites mal dormidas, mas ainda assim, a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ela não correu para seus braços como ele tinha imaginado. Apenas ficou ali parada, os braços cruzados esperando. Rafael se aproximou devagar, e quando tentou abraçá-la, sentiu que ela estava rígida, não relaxando contra ele como sempre fazia. Ele recuou um pouco, olhou para o rosto dela e viu algo ali que o assustou. Havia mágoa, desconfiança e uma tristeza profunda que ele sabia que tinha colocado lá com sua ausência prolongada. "Júlia, eu sinto muito pela demora", começou ele, mas ela o interrompeu com uma voz que tentava ser firme, mas tremia levemente. 15 dias, Rafael. Você disse que seria uma semana, no máximo." Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela já conhecia, e suspirou. "Eu sei, eu realmente planejava que fosse só isso, mas as coisas ficaram muito mais complicadas do que eu esperava. Precisamos conversar." Júlia assentiu e entrou na casa. Ele a seguiu, e eles se sentaram na sala, mas agora havia uma distância entre eles que não estava lá antes, não apenas física, mas emocional. Rafael começou a contar tudo, sobre as pressões dos negócios, sobre a mãe que tinha descoberto sobre eles e estava furiosa, sobre Ana Clara que tinha aparecido tentando reconquistá-lo, sobre como ele tinha sentido o peso do mundo dele tentando sufocá-lo. Júlia ouvia em silêncio,
o rosto uma máscara que não revelava o que estava pensando, e quando ele terminou, ela ficou quieta por um longo momento antes de perguntar: "E o que você disse para sua mãe? Quando ela atacou nossa relação, o que você disse?" A pergunta pegou Rafael de surpresa, e ele hesitou procurando as palavras certas, mas aquela hesitação foi tudo que Júlia precisou ver. As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela, mas ela piscou rapidamente para afastá-las. "Você hesitou", ela disse, a voz baixa, mas carregada de dor. "Quando ela te atacou, quando ela me chamou de interesseira, de aproveitadora, você hesitou em me defender." Rafael tentou negar, tentou explicar que não foi bem assim, que ele tinha defendido ela sim, mas que a situação era complicada, que precisava tempo para fazer a mãe entender. Mas Júlia balançava a cabeça, e ele podia ver que cada palavra que dizia estava cavando o buraco mais fundo. "Eu não preciso que você me defenda para sua mãe, Rafael", ela disse, levantando-se e caminhando até a janela, dando as costas para ele. "Eu preciso que você tenha certeza de mim, de nós, e você não tem, não é? Você está dividido entre o que sente e o que a sociedade espera de você, entre o amor que diz sentir e a vida confortável que sempre teve." As palavras eram como facas, cada uma delas cortando Rafael mais fundo, porque no fundo ele sabia que havia verdade nelas. Havia sim dúvida, havia sim medo, e aquilo o deixava furioso consigo mesmo. Antes que Rafael pudesse responder, antes que ele pudesse tentar consertar aquela conversa que estava desmoronando rápido demais, eles ouviram o som de carros chegando. Júlia franziu a testa e olhou pela janela, e seu rosto empalideceu. Rafael se levantou rapidamente e foi até a janela também e sentiu o estômago afundar. 2 carros de luxo estavam estacionando na frente da casa, e dele desceram 4 pessoas que ele reconheceu imediatamente. Sua mãe, elegante e furiosa mesmo à distância. Ana Clara, com aquele sorriso que ele agora via como veneno puro, e 2 dos sócios mais próximos da família, provavelmente trazidos como testemunhas ou reforço. "Não", Rafael murmurou, a voz carregada de horror. "Não, não, não." Ele virou-se para Júlia, viu o pânico nos olhos dela e disse rapidamente: "Júlia, eu não sabia que eles viriam. Eu juro que não sabia. Deixa eu resolver isso, por favor. Fica aqui dentro." Mas já era tarde. A campainha tocou de forma insistente, e Rafael sabia que se não atendesse, eles iam continuar ali até que ele abrisse a porta. Ele olhou para Júlia uma última vez, tentando transmitir todo o seu amor e arrependimento naquele olhar, e então foi atender. Quando Rafael abriu a porta, sua mãe entrou sem esperar convite, os olhos varrendo a casa com uma expressão de desdém que não tentava esconder. Ana Clara veio logo atrás, toda sorrisos falsos, e os 2 homens ficaram na porta, claramente desconfortáveis, mas obedecendo ordens. "Então é aqui que você estava se escondendo", a mãe de Rafael disse, a voz cortante como vidro. "Achei que tinha criado um filho com mais senso, Rafael, mas vejo que me enganei completamente." Júlia, que tinha ficado na sala tentando se manter invisível, sentiu todas as cabeças se virarem para ela quando a mãe de Rafael a localizou. O olhar que a mulher lançou na direção dela estava carregado de tanto desprezo que Júlia sentiu como se tivesse sido fisicamente atingida. "Então, você é a famosa Júlia", disse a mulher, caminhando na direção dela com passos medidos. "A empregada que achou que podia seduzir meu filho e garantir uma vida fácil para si mesma." As palavras eram como veneno, cuidadosamente escolhidas para ferir, e Júlia sentiu a raiva começar a ferver dentro dela, mas se forçou a manter a calma. "Com todo respeito, senhora", Júlia começou, a voz surpreendentemente firme. "A senhora não me conhece, não sabe nada sobre mim ou sobre o que sinto por Rafael." A mãe de Rafael deu uma risada curta e sem humor. "Sei tudo o que preciso saber. Sei que você é uma oportunista que viu uma chance e agarrou. Sei que meu filho está confuso, machucado pelo término do noivado com Ana Clara, e você se aproveitou disso." Ana Clara, que tinha ficado quieta até aquele momento, deu um passo à frente e disse com uma voz doce, mas venenosa: "Rafael sempre foi muito sensível, muito bondoso para o próprio bem. É fácil manipular alguém assim quando ele está vulnerável." Júlia olhou para Rafael, esperando que ele dissesse alguma coisa,
que colocasse um fim naquele ataque. Mas ele estava parado ali, os punhos cerrados, a mandíbula tensa, mas em silêncio. E aquele silêncio doeu mais do que qualquer insulto que as duas mulheres pudessem lançar. Ela viu nos olhos dele a luta interna. Viu que ele queria defendê-la, mas estava paralisado pela situação, pela pressão, pelo medo de romper completamente com a família. E foi naquele momento que Júlia entendeu que não importava o quanto Rafael a amasse. Ele não estava pronto para escolhê-la acima de tudo. Não estava forte o suficiente para ir contra o mundo dele por ela. E aquela percepção partiu seu coração em 1000 pedaços. Júlia ergueu o queixo, respirou fundo e disse com uma dignidade que surpreendeu até ela mesma: "Vocês podem pensar o que quiserem de mim, mas eu sei quem sou e sei por que estou aqui. E também sei que não vou ficar onde não sou bem-vinda, onde minha presença causa tanto problema." Ela olhou para Rafael e havia lágrimas nos olhos dela agora, mas também uma decisão firme. "Rafael, eu te amo, e acho que você também me ama, do jeito que consegue. Mas amor não é só sentimento, é escolha, é coragem, é estar disposto a lutar. E você não está pronto para isso, eu posso ver nos seus olhos." Rafael finalmente encontrou a voz. Deu um passo na direção dela. "Júlia, não, por favor. Deixa eu explicar. Deixa eu..." Mas ela balançou a cabeça e recuou. "Não tem nada para explicar. Você está dividido, e eu entendo, realmente entendo. Mas eu não posso ficar aqui esperando que você decida se eu valho a pena ou não. Eu mereço alguém que tenha certeza de mim, que me escolha sem hesitar." Ela passou por ele, pela mãe dele que assistia à cena com satisfação mal disfarçada, por Ana Clara, que tinha um sorriso de vitória nos lábios, e subiu as escadas para o quarto dela. Júlia jogou suas coisas na mala com as mãos trêmulas, as lágrimas finalmente caindo livremente, agora que estava sozinha. Ela colocou a mão sobre a barriga ainda lisa, onde havia uma vida crescendo, e sussurrou baixinho: "Está tudo bem, pequeno. Vamos ficar bem. Eu prometo." Ela nem tinha contado a ele sobre o bebê, e agora sabia que não ia contar. Não assim, não quando ele estava tão claramente incapaz de fazer as escolhas certas. Se ele a amava de verdade, se ele realmente queria estar com ela, teria que provar isso sem ser forçado pela gravidez, teria que escolhê-la livremente. Quando desceu com a mala, Rafael estava sozinho na sala. Os outros aparentemente tinham ido esperar nos carros. Ele olhou para ela com uma expressão destruída e deu um passo na direção dela. "Júlia, por favor, não vá embora assim. Fica, vamos conversar, vamos encontrar uma solução." Mas ela balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. "Não existe solução agora, Rafael. Você precisa descobrir o que realmente quer. Quem você realmente é quando não está tentando agradar todo mundo. E eu preciso proteger meu coração enquanto você descobre isso." Ela caminhou até a porta e ele a seguiu, desesperado. Na varanda, sob a chuva fina que começava a cair, Rafael segurou o braço dela suavemente. "Eu te amo", ele disse, a voz quebrando. "Eu te amo tanto, Júlia, por favor, não me deixa." Ela olhou para ele uma última vez, gravou aquele rosto na memória, aqueles olhos que ela tinha amado tanto, e disse com a voz embargada: "Eu também te amo, Rafael. Mas às vezes o amor não é suficiente." Ela se soltou do toque dele, colocou a mala no carro e entrou. Enquanto dirigia pela estrada, viu pelo retrovisor Rafael parado na varanda, a chuva começando a molhá-lo, observando-a partir. E só quando a casa desapareceu completamente de vista é que ela parou o carro na beira da estrada e deixou-se desmoronar completamente, chorando por tudo que tinha perdido, por tudo que podia ter sido, mas não foi, e pelo futuro incerto que agora enfrentaria sozinha com um bebê a caminho. 2 meses se passaram desde que Júlia tinha deixado a casa de praia. 2 meses que pareceram uma eternidade. Ela tinha voltado para a cidade onde cresceu. Tinha alugado um pequeno apartamento com o dinheiro que tinha conseguido economizar durante o tempo que trabalhou para Rafael e tinha arranjado um emprego em uma cafeteria local. O trabalho era simples, o salário modesto, mas era honesto e a mantinha ocupada, o que era tudo que ela precisava naquele momento. A barriga já começava a aparecer, uma curva suave que ela escondia sob blusas largas,
e ela estava com 3 meses de gravidez agora. Tinha feito o pré-natal certinho. Tinha ouvido o coração do bebê batendo forte e rápido. E cada consulta a enchia de uma mistura de alegria e tristeza, porque aquele bebê era parte dela e parte de Rafael. E ela não sabia como ia lidar com isso quando a criança nascesse e tivesse os olhos dele, o sorriso dele, tudo dele. Ela não tinha entrado em contato com Rafael desde que partiu. Tinha bloqueado o número dele, depois das primeiras 50 ligações que se recusou a atender, porque sabia que se ouvisse a voz dele, ia fraquejar, e precisava ser forte agora. Precisava focar em si mesma e no bebê. Rafael, por outro lado, estava em um inferno particular. Depois que Júlia partiu, ele tinha ficado na casa de praia por mais 3 dias, completamente devastado, incapaz de comer ou dormir direito, apenas andando pela casa como um fantasma, vendo ela em cada canto, sentindo a falta dela em cada respiração. A mãe tinha tentado falar com ele, tentado convencê-lo de que tinha feito a coisa certa, que ele ia superar aquilo e encontrar alguém adequado, mas ele a tinha mandado embora com uma frieza que a chocou, dizendo que não queria mais ouvir a voz dela, que ela tinha destruído a única coisa boa que ele tinha na vida. Quando finalmente voltou para a cidade, foi apenas para colocar ordem nos negócios e tomar decisões que vinha adiando há tempo demais. Reuniu os sócios e anunciou que ia se afastar da administração ativa da empresa, mantendo apenas a posição de acionista, porque não conseguia mais viver aquela vida de aparências e falsidade. Confrontou a mãe em uma conversa difícil e dolorosa, deixando claro que ela não tinha mais direito de interferir em suas escolhas pessoais, e que se ela não conseguisse respeitar isso, então iam manter apenas uma relação formal e distante. A mãe chorou, gritou, ameaçou. Mas Rafael estava além do ponto de se importar com ameaças. Tinha perdido tudo que importava. Então o que mais poderia perder? Ele tentou encontrar Júlia de todas as formas possíveis. Ligou para Dona Cláudia, que disse que não sabia onde ela estava, e que mesmo se soubesse não ia contar porque Júlia tinha pedido que não dissesse nada. Contratou um investigador particular, mas o homem não conseguiu rastreá-la porque ela tinha se mudado para uma cidade pequena onde não tinha registros digitais fáceis de encontrar. Rafael passou semanas procurando, dirigindo para cidades vizinhas, mostrando fotos dela para pessoas aleatórias, mas era como se ela tivesse desaparecido da face da terra. E a cada dia que passava sem encontrá-la, ele se afundava mais no desespero, porque sabia que tinha perdido a única pessoa que realmente o amava por quem ele era, não pelo que tinha. Ele se odiava por ter hesitado, por ter deixado o medo e a pressão familiar falarem mais alto que o amor, por não ter sido forte o suficiente quando ela mais precisou dele, e jurou para si mesmo que se algum dia tivesse uma segunda chance, não ia desperdiçá-la, ia escolher ela sem hesitar, ia enfrentar o mundo inteiro se fosse preciso. A segunda chance veio de uma forma inesperada. Rafael tinha ido visitar um fornecedor em uma cidade do interior a mais de 200 quilômetros da capital, e depois da reunião, decidiu caminhar um pouco pelo centro antes de voltar. Era uma cidade pequena e charmosa, com ruas arborizadas e um ritmo tranquilo que o acalmou um pouco. Ele entrou em uma cafeteria para tomar um café antes de pegar a estrada, e foi quando a viu. Júlia estava atrás do balcão, amarrando o avental, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, e ela estava diferente, mais magra no rosto, mas havia algo mais, algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. O coração dele parou por um segundo completo, e então disparou tão rápido que ele achou que ia ter um ataque cardíaco ali mesmo. Ela ainda não tinha visto ele, estava ocupada organizando xícaras, e Rafael ficou parado ali como uma estátua, apenas olhando para ela, bebendo a visão dela como um homem no deserto bebe água. E então ela virou-se, e seus olhos se encontraram. E Rafael viu o choque, o medo, e então algo que ele não conseguiu nomear, passar pelo rosto dela antes que ela recompusesse a expressão em uma máscara neutra. Júlia sentiu o chão se abrir sob seus pés quando viu Rafael parado ali no meio da cafeteria, olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. De todas as cidades, de todos os lugares do mundo, ele tinha que aparecer justamente ali, justamente agora.
Ela colocou a mão instintivamente sobre a barriga, um gesto protetor que fez antes de pensar, e viu os olhos dele seguirem o movimento e então se arregalarem quando ele percebeu. A barriga já estava evidente demais para esconder, especialmente com o avental justo que o uniforme exigia, e ela viu a compreensão surgir nos olhos dele, seguida de um choque tão profundo que ele ficou pálido. Rafael atravessou a cafeteria em 3 passos longos, não se importando com as pessoas que olhavam curiosas, e parou na frente do balcão, as mãos tremendo visivelmente. "Júlia", ele disse, e a voz dele estava rouca, carregada de emoção. Você está grávida." Ela quis mentir. Quis dizer que era de outra pessoa, qualquer coisa para proteger a si mesma e ao bebê da possibilidade de mais dor. Mas não conseguiu. Ela nunca tinha conseguido mentir para ele. Então apenas assentiu, os olhos já enchendo de lágrimas que ela tentava desesperadamente conter. Rafael passou a mão pelo rosto, e ela viu que ele estava lutando para se manter composto, para não desmoronar ali mesmo. "É meu?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta, e ela assentiu novamente. "De quanto tempo?" A voz dele tremia agora, e Júlia respondeu baixinho. 3 meses. Ela viu ele fazer as contas mentalmente, perceber que ela já estava grávida quando foi embora, quando ele deixou que sua mãe e Ana Clara a humilhassem, quando ele não foi forte o suficiente para defendê-la. A dor que atravessou o rosto dele foi tão intensa que Júlia quase estendeu a mão para confortá-lo, mas se segurou. "Por que você não me contou?" Rafael perguntou, e havia tanto sofrimento na voz dele que doía ouvir. Júlia respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. "Porque eu não quero que você fique comigo por obrigação, Rafael. Não quero que escolha estar ao meu lado porque existe um bebê. Quero que me escolha porque me ama, porque tem certeza de mim, e naquele dia ficou muito claro que você não tinha." As lágrimas finalmente caíram, e ela limpou rapidamente com as costas da mão. Rafael balançou a cabeça com veemência, e então fez algo que chocou não apenas Júlia, mas todos na cafeteria. Ele se ajoelhou ali mesmo, no chão da cafeteria, na frente de todo mundo. "Júlia, me escuta, por favor. Apenas me escuta." Ele implorou, e as lágrimas corriam livremente pelo rosto dele agora. "Eu fui um covarde. Fui fraco quando você precisava que eu fosse forte. Deixei o medo e a pressão falarem mais alto que o amor, e cometi o pior erro da minha vida. Mas eu passei cada segundo desses 2 meses te procurando, tentando te encontrar para te pedir perdão, para te dizer que você tinha razão em tudo. Eu não estava pronto naquele dia, mas estou agora. Rompi com minha mãe, saí da empresa, me livrei de tudo que me prendia àquele mundo que eu odiava. Fiz isso tudo porque percebi que nada disso importa sem você. Você é tudo que eu preciso, tudo que eu quero, e eu vou passar o resto da minha vida provando isso se você me der uma chance." Júlia olhava para ele, as lágrimas caindo sem parar, o coração partido entre o amor que ainda sentia e o medo de se machucar de novo. "Rafael, ela começou, mas ele a interrompeu suavemente. "Eu sei que machuquei você, sei que não mereço seu perdão, mas estou te pedindo mesmo assim, que não é por causa do bebê, Júlia, embora eu esteja absolutamente feliz e aterrorizado ao mesmo tempo, sabendo que vou ser pai. É por você, porque minha vida não faz sentido sem você nela. Eu te amo, amo sua força, sua honestidade, seu coração enorme, amo tudo em você. E quero construir uma vida ao seu lado, uma vida real, sem mentiras, sem pressões, apenas nós 2. E agora, 3. Ele estendeu a mão para ela, ainda ajoelhado, esperando. Júlia olhou para aquela mão, para aquele homem que ela amava mais do que tudo, e viu nos olhos dele algo que não tinha visto naquele dia terrível 2 meses atrás. Certeza absoluta, coragem, amor sem reservas. E então fez a única coisa que seu coração permitia. Colocou a mão na dele e deixou que ele a puxasse para fora do balcão e para seus braços. Rafael a abraçou como se ela fosse desaparecer se soltasse, e sussurrou contra seus cabelos 1000 desculpas, 1000 promessas, 1000 declarações de amor. E Júlia chorou em seus braços, deixando toda a dor dos últimos meses sair, mas também
começando a sentir uma esperança renascer. Semanas depois, eles estavam de volta à casa de praia, mas desta vez era diferente. Era o lar deles. Rafael tinha levado Júlia para conhecer a casa novamente, mas agora como sua igual, sua parceira, a mãe de seu filho. A barriga dela estava maior agora, com quase 5 meses, e ele passava horas conversando com o bebê, fazendo planos, decorando um quarto para a criança que estava a caminho. Júlia tinha aceitado dar uma segunda chance a eles, mas deixado claro que qualquer sinal de hesitação, qualquer momento de fraqueza, e ela ia embora para sempre. Rafael prometeu que isso nunca ia acontecer, e estava cumprindo a promessa todos os dias, mostrando através de ações que tinha mudado, que tinha escolhido ela acima de tudo. Eles estavam construindo uma vida juntos, simples, mas cheia de amor, e pela primeira vez em muito tempo, ambos acreditavam em finais felizes. E quando o bebê nascesse, dali a alguns meses, ia encontrar um lar cheio de amor, com pais que tinham lutado pelo direito de estarem juntos e que iam ensinar à criança que o amor verdadeiro exige coragem, escolhas difíceis, mas que no final sempre vale a pena. E assim termina a história de Júlia e Rafael, duas pessoas que encontraram o amor no lugar mais inesperado e aprenderam que amar de verdade significa ter coragem para enfrentar os próprios medos e as pressões do mundo. Eles nos mostram que o amor não é apenas um sentimento bonito, é uma escolha diária, é estar disposto a lutar, a mudar, a ser melhor pela pessoa que amamos. Rafael aprendeu que riqueza e status social não significam nada sem alguém verdadeiro ao lado, e Júlia descobriu que merecia ser amada sem reservas, sem hesitações. E juntos, construíram uma família baseada no respeito, na verdade e no amor genuíno. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, deixe seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais histórias emocionantes para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E me conta nos comentários, você teria a coragem de lutar pelo amor verdadeiro, mesmo contra tudo e todos? Qual parte da história mais te emocionou? Compartilhe com alguém que precisa acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Que Deus abençoe sua vida, seu coração, e que você nunca desista de lutar pela sua felicidade. Até a próxima história.